Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho, e estamos aqui para mais um tempo de reflexão, de meditação na Palavra de Deus. Você com certeza já ouviu muitas vezes a expressão "posso todas as coisas naquele que me fortalece". É muito comum nós ouvirmos ou lermos essas palavras nos mais variados lugares. Esse é então um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, mas infelizmente também é um dos textos mais mal interpretados e mal utilizados. E hoje então nós vamos olhar para o texto bíblico em que esse versículo está inserido e vamos buscar aprender o seu real sentido e também aprender algumas verdades importantes com ele. O texto então que nós vamos ler está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versículos 10 a 13. A palavra de Deus diz o seguinte: Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está aqui então já na parte final da sua carta para essa igreja que ficava na cidade de Filipos, e aqui então ele faz um agradecimento muito especial, porque aqueles irmãos haviam enviado uma ajuda financeira para o apóstolo. Então Paulo agradece aqueles irmãos e ele diz que ele se alegra muito pelo fato deles terem se lembrado dele. Mas nós percebemos que ele quer ensinar algo mais para aqueles irmãos a partir disso. E ele então explica que a sua alegria nem é tanto pelo fato dele ter recebido essa ajuda, mas por causa da atitude daqueles irmãos em si. Ele estava feliz por eles, porque essa atitude deles estava demonstrando que eles estavam crescendo na fé, que eles tinham uma consciência que um cristão deve ter, que uma igreja deve ter, de se envolver na obra, de investir no reino de Deus, de se preocupar com a necessidade dos outros e não apenas consigo mesmo. E em meio a isso, então, ele diz que, na verdade, para ele isso em si não fazia tanta diferença, porque ele já havia aprendido a lidar com qualquer tipo de circunstância, a viver em qualquer tipo de circunstância. Então, só de nós lermos esse texto, especialmente os versículos 11 e 12, que vem logo antes, então, da afirmação tão conhecida que está no versículo 13, a nossa compreensão já muda. E podemos perceber que, então, a forma como as pessoas leem o texto e afirmam essa expressão está errada. O texto não quer dizer que eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, eu vou conquistar tudo aquilo que eu desejar, ou ninguém pode me deter, porque Deus é quem me fortalece. Mas o sentido real é basicamente o oposto disso. É uma afirmação de fé, de confiança, de dependência e de entrega a Deus. Eu gostaria então de fazer alguns destaques do texto. E o primeiro deles é sobre o versículo 11, quando Paulo então inicia essa explicação, dizendo que a alegria dele então não era tanto por causa de alguma necessidade então que ele tinha e que seria suprida por essa ajuda. E aí ele diz o seguinte: pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Esse mesmo pensamento, essa mesma condição deve ser buscada por todos nós. Ele diz, tem experiência, lá no versículo 12, tem experiência diante de qualquer circunstância, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Ou seja, ele já tinha passado por tantas situações diferentes na sua vida, que ele aprendeu que ele não devia focar simplesmente nas circunstâncias. Ele entendia que não eram as circunstâncias que deveriam fazer ele se sentir feliz, realizado ou seguro. As circunstâncias da vida dele poderiam mudar de uma hora para outra. Em um dia ele poderia estar bem estabelecido, desenvolvendo o trabalho como ele esperava, em outro dia ele poderia estar sendo preso, estar sofrendo um naufrágio como ele sofreu no navio, ou passando por qualquer outra grande dificuldade. Mas eu queria fazer um destaque para o fato de que ele diz que ele já aprendeu a estar satisfeito. Isso é algo que nós não temos naturalmente.
Mas precisamos entender que quanto mais nós vivemos e mais nós experimentamos circunstâncias diferentes nas nossas vidas, isso deve nos levar a uma maturidade, isso deve nos levar a um aprendizado. Nós precisamos crescer conforme o tempo passa. Então, tempos desafiadores como este que nós estamos vivendo devem nos levar a isso. Nós precisamos ter a disposição no nosso coração de aprender, de enxergar o que Deus quer nos ensinar com isso. E eu quero destacar também o próprio versículo 13, que é essa afirmação conhecida: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo expressa aqui que a sua confiança estava em Deus, que o fato dele conhecer a Deus, de ele se relacionar com Deus, dele saber que Deus estava com ele, o guiando, o dirigindo, o sustentando todos os dias da sua vida, então isso dava condições dele passar por qualquer situação, porque quem o estava fortalecendo e capacitando é o próprio Deus. E é importante nós lembrarmos que essas adversidades que Paulo enfrentou foram justamente por causa do Evangelho, foram justamente por servir a Deus. Ele poderia ter uma vida muito mais tranquila, muito menos radical, mas por servir a Deus é que ele passou por tudo isso. Na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, nós encontramos uma descrição de diversos sofrimentos que ele já havia passado por isso. Ele fala das prisões, das chicotadas, dos espancamentos, dos apedrejamentos, do naufrágio, dos perigos de morte e de diversas outras coisas. Então, Paulo também está afirmando aqui que ele tinha a disposição de passar pelo que fosse necessário para servir a Cristo, por amar a Cristo e porque ele o fortalecia. É como se ele dissesse: por amor a Cristo e porque ele me fortalece, eu posso todas as coisas, eu posso passar por todas as coisas. Eu posso passar fome, eu posso ter necessidade, eu posso sofrer perseguição, eu posso ser preso, não importa. Eu estou disposto a passar por isso porque eu amo ao meu Senhor. E eu sei que Ele está comigo e Ele me fortalece a passar por tudo isso. Paulo está escrevendo essa carta aos Filipenses da prisão. Ele está preso e ele está dizendo isso: posso todas as coisas. Ele não está dizendo: eu posso sair da prisão se eu quiser porque Ele me fortalece. Não, ele estava preso e ele continuaria ali por um tempo preso. Mas ele podia passar por isso porque Jesus estava com ele, porque Deus o estava fortalecendo. Então nós devemos olhar para essa afirmação dessa forma e precisamos buscar isso nas nossas vidas. Ao invés de simplesmente nos queixarmos das condições difíceis que muitas vezes nós enfrentamos na vida, nós precisamos sim pedir a ajuda de Deus, mas com a consciência de que Ele está nos sustentando e nos fortalecendo, nós devemos seguir em frente, buscando dar bom testemunho, buscando glorificar o nome dEle em meio a isso tudo, permanecendo fiéis, permanecendo firmados na Sua palavra. Até o ponto que a gente possa afirmar como Paulo: eu já aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância. Porque independentemente das circunstâncias que eu vivo, eu posso passar por isso, porque é Jesus que me fortalece. Porque Ele está comigo me sustentando. E porque eu estou com Ele. Eu estou debaixo do seu senhorio. Eu estou debaixo da sua vontade. E saber que Ele está comigo todos os dias, para mim é mais importante do que qualquer outra coisa. A minha oração nesse tempo é que Deus nos ajude e nos capacite a entender isso. E que assim a gente possa viver e afirmar a cada dia a nossa confiança, a nossa dependência do nosso Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos louvar o Teu nome e queremos Te agradecer, primeiramente, porque sabemos que o Senhor está conosco. Jesus nos prometeu, segundo as Suas palavras registradas lá no final do Evangelho de Mateus, que estaria conosco todos os dias. Ó Deus, entendemos que isso nos dá condições de enfrentar toda e qualquer circunstância que a vida nos apresente. E ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a aprendermos a lidar com as circunstâncias, a fazermos como o apóstolo Paulo, a saber lidar com a nossa vida quando tudo vai bem, mas também quando as coisas não vão bem. A lidar com a fartura, mas também com a falta. E a saber que essas coisas não determinam o nosso propósito, não determinam a nossa felicidade, não determinam a nossa segurança, porque para nós essas coisas estão no Senhor. Então pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça a cada dia e que a nossa vida, ó Deus, sempre dê um bom testemunho do Teu nome para aqueles que estão ao nosso redor. Tudo isso nós Te pedimos com muita gratidão nos nossos corações e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus fortaleça a sua vida, fortaleça a sua fé nele, busque a Ele a cada dia, para que assim possamos viver aquilo que Ele tem reservado para nós. Que Deus abençoe a você e a sua família, um grande abraço e até o próximo vídeo.